Marcos tinha muitos amigos na escola, mas morava nos subúrbios e o bairro onde ele vivia raramente tinha crianças da sua idade. Quando Vini se mudou para a casa em frente, os dois se tornaram amigos rapidamente. Vini era educado em casa pelos pais, o que Marcos achava meio estranho e chato. Mas, fora isso, ele era muito legal. Eles tinham a mesma idade, mas Vini sempre parecia mais velho e mais inteligente. De um jeito estranho, era como ter o irmão mais velho que Marcos sempre quis. Eles passavam horas jogando ou explorando, e com o tempo, Marcos ficava ansioso para que a escola acabasse logo, só para poder sair e encontrar seu verdadeiro melhor amigo. Por mais próximos que fossem, quase um ano se passou antes que Marcos soubesse de um costume estranho, que a família de Vini seguia todos os dias. Marcos já sabia que a avó de Vini também morava com eles, mas ela dormia a maior parte do tempo e nunca saía do quarto no andar de cima, pelo que ele sabia. O que ele descobriu, no entanto, foi que todas as manhãs e noites, Vini tinha que passar 1 hora com ela. No início, ele achava que era só porque os pais de Vini queriam que ele passasse tempo com a avó antes que ela morresse. Mas com o tempo, Vini falou o suficiente para que Marcos entendesse que ela estava sempre dormindo quando ele estava lá. E não era só uma questão dele ficar entediado com uma velha, dormindo por algumas horas por dia. Vini ficava envergonhado, mas eventualmente deixou Marcos entrar durante uma de suas visitas à avó. Marcos não sabia o que esperar, mas não era... Vini se sentou em uma cadeira ao lado dela e ligou um toca-fitas que começou a tocar uma música triste e antiga. Ele então pegou um caderno marrom de espiral e começou a ler. Olá, vovó. Meu nome é Vini Derbilt Emerson, mas você e todo mundo me chama de Vini. Eu não lembro quando nasci, mas você lembra. Foi uma noite de neve em Empire, onde todos nós vivíamos naquela época. Você ficou com meu pai na sala de espera do hospital, acalmando-o, até que o médico saiu e disse que eu tinha nascido. Você tinha 53 anos então. Era 3 de janeiro de 1972 e... O que você está fazendo aqui? Vini parou de ler quando nós dois nos viramos para olhar para sua mãe. Ela parecia pálida e assustada ao nos olhar, mas a cor voltou quando sua expressão ficou zangada. Vini, você sabe que ninguém pode estar aqui durante isso, nem mesmo seu amiguinho. Volte a ler agora. Ela segurou meu ombro firmemente e me empurrou para fora da porta, fechando-a atrás de nós. Ela me deu um sorriso forçado. Desculpe, ele tem que fazer isso sozinho. É uma coisa privada da família. Então, por favor, não mencione isso a ninguém, tudo bem? Eu assenti com uma expressão séria. Claro, senhora Emerson. Mas o que foi tudo isso? Por que ele estava dizendo que nasceu há tanto tempo? Ela apertou meu ombro novamente com firmeza. É privado, Marcos. Sei que você é um amigo verdadeiro, então peço que guarde isso para você e não faça mais perguntas, nem para ele. Ele é muito sensível sobre isso, entendeu? Eu não entendi, não de verdade, mas ainda assim assenti. Parecendo satisfeita, ela me soltou e me levou para assistir TV até que ele terminasse. Vini não mencionou mais o assunto quando desceu, e eu deixei para lá. Evitamos cuidadosamente falar sobre isso nos próximos anos, por mais estranho que pudesse parecer de fora. Era esquisito, claro, e eu ainda estava curioso, mas me importava com ele e com a família dele. E acho que meu desejo de entender era superado pelo amor e respeito que eu tinha por eles. A próxima vez que o assunto surgiu, nós tínhamos 15 anos, e foi o próprio Vini que trouxe à tona. Um grupo de colegas da escola ia acampar, e eu convidei o Vini para ir. Mas ele disse que não podia porque tinha que ler para a avó dele toda manhã e noite. Ele estava irritado com isso. Disse que achava uma besteira, que nada ia acontecer se ele faltasse 1 ou 2 vezes, mas os pais dele não queriam nem ouvir falar disso. Quando eu disse que não era grande coisa, que eu poderia ficar e podíamos acampar no quintal de casa ou algo assim, ele pareceu ficar ainda mais irritado, embora estivesse triste também. Não, você não pode fazer isso. Você é meu melhor amigo, cara, mas você tem que viver. Eu não quero que você fique preso só porque eu estou. Eu queria perguntar o que ele queria dizer, mas me segurei. Se ele quisesse me contar,
Em algum momento ele contaria. Em vez disso, jogamos cartas por mais 1 hora e depois eu fui para casa fazer as malas para a viagem de acampamento. A viagem foi divertida, mas foi temperada pela culpa que eu sentia por deixar Vini para trás. Não era justo como a família dele o tratava, forçando-o a passar tanto tempo com alguém que provavelmente nem sabia que ele estava lá. E realmente, qual era o grande problema se ele faltasse ao ritual bobo uma vez ou outra? Era tudo muito frustrante, e na segunda noite, enquanto eu estava sentado até tarde mexendo na fogueira, decidi que iria falar com ele sobre isso quando voltássemos no dia seguinte. Ei, cara, tudo bem? Eu pulei e soltei um pequeno grito. Olhando ao redor, vi Vini na beira da fogueira sorrindo para mim. Que diabos, cara, o que você está fazendo aqui? Ele deu uma pequena risada. Só vim para curtir. Planejei chegar mais cedo, mas caramba, este lugar é meio longe e tive que caminhar a última parte depois de pegar uma carona até o posto de gasolina. Vini olhou ao redor do acampamento, com seus locais de tendas bem delimitados e a fogueira construída. Mesmo assim, vocês não estão exatamente se aventurando na selva, então não foi difícil encontrar vocês quando cheguei ao estacionamento. Fiquei feliz em vê-lo, mas ainda senti uma pequena inquietação. Inclinei-me para a frente, mantendo minha voz baixa para não ser ouvida nas tendas próximas. Mas e aí? Você não vai se meter em encrenca ou algo assim? Pelo menos fez seu tempo da noite com sua avó. A expressão de Vini escureceu enquanto ele balançava a cabeça. Não, dane-se isso. Eu terminei com isso, e se algum dia eu vou convencer meus pais de que é uma besteira, é agora. Eu não li para ela esta noite e não estarei lá para fazer isso de manhã também. Soltei um suspiro. Tá? Bem, é isso aí, cara. Se é isso que você quer. Mas sua mãe vai surtar. Ele sorriu. Deixa ela. Talvez isso a faça acordar. Eu amo eles, mas caramba, cara. Eles são muito rígidos com tudo isso. Engolindo em seco, decidi falar antes que perdesse a coragem. Sim, sobre isso. Por que você faz isso? Ou por que eles querem que você leia todas aquelas coisas? Tem mais do que o que eu vi daquela vez? Sentando-se em um tronco do outro lado da fogueira, ele balançou a cabeça lentamente. E me senti mal porque dava para ver que ele estava envergonhado. Não, eu vou te contar. Se eu vou contar para alguém, tem que ser você. É coisa estranha, no entanto. Tentando manter uma expressão neutra, apenas assenti e fiquei quieto enquanto ele continuava. Ele suspirou. Para responder sua pergunta, sim, tem muito mais. 45 páginas agora, embora fique mais longo à medida que eu envelheço. Isso... Ele parou, olhando para mim através das chamas. Jesus, você vai pensar que somos todos malucos se eu te contar. Balancei a cabeça. Não vou. Não me conte se não quiser. Mas não vou pensar mal de você ou deles. Você é meu melhor amigo. Eu sei que você é legal. Ele sorriu para mim e deu de ombros. Ok, dane-se. Então, eles me fazem ler todas essas coisas sobre mim. A primeira parte é realmente estranha. Foi parte do que você ouviu naquele dia quando éramos mais novos. É tudo sobre eu ter nascido em 1972 e minha avó estar lá. E mais coisas sobre eu ser um bebê naquela época. O que é loucura, porque eu teria uns 50 anos. Sim, o que eles estão falando? Por que querem que você leia essas besteiras inventadas? Ele sorriu meio sem jeito para mim. Ah, fica mais estranho. Ok, vou ficar quieto e ouvir. Bem, eles me fazem ler para ela sobre eu ser um bebê. Como eu parecia, o tempo que ela passou comigo, esse tipo de coisa. Então tem, tipo, um intervalo. Até o momento em que te levei para assistir, eu não sabia por que o intervalo estava lá. Mas eles me sentaram e me contaram. De qualquer forma, eu vou chegar a isso. Então, depois do intervalo, pula para quando eu sou uma criança. Coisas que eu dizia e fazia. Viagens que fiz com minha avó. Depois eu sou mais velho, falando sobre ir para a escola, ela arrancando meu primeiro dente de leite, e isso continua, até eu chegar à idade que estou lendo. É por isso que fica mais longo com o tempo. Eu disse que ia ficar quieto, mas tudo isso era tão insano que acabei soltando uma pergunta apesar de mim mesmo. Por quê? Vini assentiu. É o que eu sempre me perguntava, quero dizer,
Eu faço isso desde que era jovem o suficiente para ler. Quando eu era muito jovem, minha mãe lia, mas ela me fazia acompanhar. Tenho a maior parte memorizada, mas me ensinaram a sempre ler só para garantir. Disseram que precisava ser dito da maneira certa e sempre igual. Mas eu sempre soube que era estranho. Sou educado em casa, mas não achava que outras crianças estavam lendo coisas assim para suas avós permanentemente dormindo. Assim, isso é outra coisa. Ela está sempre dormindo, tipo, sempre. Eu franzi a testa. Como isso funciona? Ela está em coma? Ele deu de ombros. Eu não sei. Eles não a alimentam nem lhe dão remédios que eu saiba. Eles apenas... Bem, eles trocam os lençóis a cada 2 semanas e a limpam. Mas eu não sei como ela está viva desse jeito. Mas ela está viva, só que está sempre dormindo, sempre sonhando. Sonhando? Eu podia ver uma sombra de medo no rosto dele agora. Sim, foi isso que eles finalmente me contaram, ou pelo menos isso é parte da história. Vai soar super esquisito, então peço desculpas adiantado. Eu dei um sorriso que não sentia. Não, cara, manda ver, sem julgamentos. Bem, meus pais me disseram que nasci em 1972, que eles e minha avó são mais velhos do que parecem, que a maioria das pessoas na nossa família vive por muito tempo, e é por isso que o que aconteceu comigo os afetou tanto. Ok, o que aconteceu com você? Eu morri. Eles disseram que eu morri de repente quando tinha 2 anos. Acho que outras crianças na nossa família também morreram jovens assim desde então. Mas eu fui o primeiro. E quando aconteceu, meus pais e minha avó meio que enlouqueceram. Eles têm muitas crenças estranhas. E disseram que tentaram várias coisas para me trazer de volta, mas nada funcionava no começo. Trazer você de volta? Da morte? Ele suspirou. Eu sei, mas você tem que seguir comigo por enquanto. Então eles passaram anos e anos tentando e nada funcionava. Até que finalmente, depois de mais de 30 anos, minha avó encontrou uma maneira. Meus pais chamam isso de o grande sono. Basicamente, eles dizem que ela entrou nesse sono permanente, um sono mágico, e enquanto ela está dormindo, ela pode sonhar com coisas e torná-las reais. Só uma coisa por vez, porém, e exige toda a concentração dela para manter isso o tempo todo. Ok, estranho, mas tá. Então, com o que ela sonhou? Ele parecia pálido na luz alaranjada da fogueira. Comigo. Segundo meus pais, há cerca de 11 anos, ela entrou no grande sono e depois de alguns meses deles conversando com ela sobre mim todos os dias, eu voltei. Bem, eu não era exatamente a versão de mim de 2 anos morto. Eu tinha 4 agora, mas pelo que eles podiam dizer, eu era o mesmo garotinho que eles tinham perdido. Durou 1 semana antes de desaparecer, e eles surtaram, mas conseguiram me trazer de volta e me manter ao recitar coisas sobre mim para ela 2 vezes por dia. Não era porque ela não queria me manter vivo, eles disseram. Ela também me amava muito. Era só que, mesmo com o conhecimento e talentos dela, quando você está no grande sono, você está em um sonho. E nesse sonho era muito fácil esquecer o que estava fazendo, ou até quem você era, e se isso acontecesse por muito tempo, a coisa que você estava sonhando em trazer à vida desapareceria. Jesus. Vini me deu um sorriso dolorido e deu de ombros. Eles... É por isso que me fazem ler para ela. Disseram que funciona quando são eles, mas é melhor se o sonho falar diretamente com o sonhador. Facilita lembrar por que eles estão no sono e como é importante manter o sonho vivo. Ele deu uma risada trêmula e enxugou os olhos. Merda, eu te disse que era uma loucura. Senti minha mandíbula se apertar de raiva. Isso é uma merda, é o que é. É abuso infantil. Eles te ensinaram que você tinha que ler essa porcaria para ela ou você morreria. Parar de existir? Quem faz isso com uma criança? Marcos, eles acreditam nisso. Eles realmente acreditam. São bons pais e realmente me amam. Estão apavorados que se eu não... O som dele morreu no mesmo momento em que Vini desapareceu. Como se uma sombra tivesse caído sobre ele e o devorado por completo. Vini? Oh Deus, Vini! Procurei por ele, mas é claro que ele não estava lá.
E assim que aceitei isso, acordei meus outros amigos não para dizer que Vini tinha sido apagado na minha frente, mas mentindo que estava doente e precisava ir para casa imediatamente. Eram 3 da manhã quando cheguei ao bairro, mas quando virei para ir à casa de Vini em vez da minha, vi a mãe dele esperando na porta aberta. Comecei a chorar. Eu não sabia. Ela deu um passo para o lado para me deixar entrar. Olhando para ela, pude ver que ela também estava chorando. Claro que você não sabia. Como poderia saber? Ela se inclinou e me deu um abraço breve antes de se afastar para me olhar. Você estava com ele quando aconteceu? Você viu? Eu assenti, fungando. E ele te contou sobre a natureza dele? Por que fazíamos ele fazer o que fazia? Sim. Hoje à noite. Hoje à noite ele contou. Ele ainda estava me contando quando aconteceu. Como você sabia que aconteceu? A expressão dela estava angustiada. Porque minha mãe morreu há 2 horas. Depois de tanto tempo sustentando ele, estavam inextricavelmente ligados. Ela não podia sobreviver sem ele, assim como ele não podia sem ela. Mas eu pensei que talvez ela pudesse trazê-lo de volta de novo. A senhora Emerson sorriu para mim tristemente, tocando meu rosto gentilmente. Soltei um suspiro quando senti uma picada no lado do meu pescoço. Atrás de mim, o senhor Emerson estava retirando uma seringa. Não com ela, Marcos, mas ainda temos esperança em você. Tentei ser uma boa mãe, Marcos. Digo a mim mesma que fui. Mas não tenho ilusões sobre o fato de que todos os meus esforços para proteger meu filho também limitaram sua vida de muitas maneiras. É por isso que você tem sido uma bênção para todos nós. Você deu a ele uma vida fora da família, um verdadeiro e bom amigo que, de muitas maneiras, conhece meu filho melhor do que qualquer um de nós. É por isso que tem que ser você. Antes de ser colocado no grande sono, você compartilhou suas memórias de Vini e seus pensamentos mais íntimos, e a maior parte foi dada de bom grado. Para aquelas coisas que tive que extrair à força, espero que você me perdoe. Mas escrever tudo isso me tranquilizou de que, como nós, você realmente ama Vini e quer ele de volta. Que talvez você o conheça melhor agora do que até a própria mãe dele. Então vou ler isso para você todos os dias, pelo tempo que for necessário. As palavras estão corretas e tenho certeza de que nossa dedicação e desejo de tê-lo de volta superarão qualquer deficiência que você tenha como sonhador em comparação com minha mãe. Só requer força de vontade e paciência, tempo e amor. E temos tudo isso de sobra, não temos? Então sonhe profundamente, sonhador. Sonhe bem. Sonhe com seu amigo, nosso bebê. Pense apenas nisso